Oiê, eu sou a Marielle do Nataline Cooks e vem comigo para essa aula do Baby Shark. Já vamos começar sem enrolação. Para começar fazendo o fundinho do mar com aerografia, eu não tinha um stencil, então eu adaptei com um papel sulfite mesmo. No aerógrafo, estou usando a cor azul frio da marca Ino. Ela é própria para biscoito. Para fazer um efeito de bolinhas, aqui eu estou usando dióxido de titânio dissolvido em álcool de cereais. Então, com um pincelzinho bem fininho e com a ajuda de um garfo, eu vou espirrando bem delicadamente no biscoito, fazendo aí o efeito de bolinhas. Com meu fundo já feito, meu fundo do mar prontinho, já desenhei meu Baby Shark aqui, que eu vou fazer a decoração. Eu começo a decoração fazendo a parte do fundo da boquinha do Baby Shark. Estou usando corante em gel na cor vermelha, dissolvido em um tiquico de água e usando o pincel de aquarela. Eu gosto de começar sempre pelo fundo da boca do personagem para dar um efeito de profundidade e mais realismo à decoração. E nessa parte eu já começo fazendo todos os contornos para depois fazer o preenchimento. O ponto de contorno que eu uso é um ponto bem flexível para a gente conseguir contornar com facilidade qualquer desenho, qualquer personagem. É sempre importante na hora de estar fazendo um bom contorno confiar na gravidade. Se você fizer o contorno muito próximo ao biscoito, a mão vai tremer e vai só dificultar a hora da gente estar fazendo cada tracinho, cada contorno. Com o próprio ponto de contorno, eu já faço os dentinhos do Baby Shark e faço o contornozinho e já preencho, dando batidinhas para o glacê ficar bem lisinho e não ter perigo de afundar. Então eu posso continuar minha decoração, que ele não vai afundar, mesmo não colocando no forninho para secar. Alguns detalhezinhos que a gente não consegue fazer direto com a manguinha de confeitar, a gente dá uma ajudinha com agulha ou um palitinho de dente. Um contorno bem feito, né? Só é possível quando o desenho no biscoito foi feito também certinho. Em todos os meus cursos de decoração, lá você vai encontrar aula bônus, onde eu ensino todos os tipos de como fazer as transferências, todas as opções de como a gente pode transferir o desenho para o biscoito. Tem as técnicas, por exemplo, com decalque, usando o celular e também o projetor. E depois dos contornos feitos, eu espero um pouquinho para eles estarem um pouco seco, um pouquinho já cristalizado, para depois partir para o preenchimento. Se você fizer o preenchimento logo depois de fazer o contorno e o contorno não tiver cristalizado um pouquinho, é capaz dele vazar, dele quebrar. Então, aguenta ansiedade para depois fazer o preenchimento. Eu fiz o preenchimento na cor amarela e ainda com glacê molhado, eu não coloquei o biscoito no forninho, estou fazendo o preenchimento com a cor branca, porque eu quero fazer um efeito molhado no molhado, uma camada só, que fique o amarelo e o branco, a barriguinha do Baby Shark. Agora sim eu coloco um pouco no forninho para secar, em uma temperatura de 45 a 50 graus, por pelo menos uns 10 a 15 minutinhos até cristalizar a parte, para não grudar com a próxima fase que eu vou preencher.
Aí, com a primeira parte já cristalizada, eu vou começar a fazer a segunda fase de preenchimento. Dá uma olhadinha, olha aí na barriguinha do Baby Shark com o corpinho, que ficou uma camada só, com a técnica molhado no molhado. Fica bem legal, bem bonito. E aqui eu vou fazer a mesma técnica que eu fiz na barriguinha. Fiz a cabeça e já vou preencher o olhinho para ficar uma camada só. E também já vou preencher a parte de baixo da boquinha do Baby Shark. E com tudo preenchidinho, eu vou colocar no forninho para secar por pelo menos mais uns 30, 40 minutos, para a gente ter uma segurança e ter certeza que tá sequinho para começar a parte da pintura. Com os preenchimentos já bem sequinho, vou partir para a parte da pintura. Estou usando um pincel bem fininho, número 000, e mesmo ele ainda sendo bem fininho, eu cortei algumas sardinhas dele com uma tesoura bem fininha, para ficar mais fininho ainda, para mim conseguir fazer o contorno com segurança, os olhinhos bem fininho também. Nessa parte da pintura do Baby Shark, eu estou usando corante em gel na cor preta, diluída e um pouquinho de água. Ah, Marielle, mas para que tem diluir água? Porque se você colocar o corante em gel puro, ele vai ficar muito grosso e vai demorar mais ainda para secar, tá bom? Então é importante diluir um pouquinho de água para ele não ficar tão pesado na hora da gente usar com o pincel, tá bom? E todas as vezes que eu utilizo pintura, além de pôr para secar, né? Eu gosto de passar um pouquinho de maizena com o pincel para garantir que selou bem, que secou bem essa pintura para não sujar a embalagem. Aí eu fiz o narizinho do Baby Shark também, com o amarelinho mais escuro. E pronto! E assim ficou o Baby Shark e toda a coleção para os 3 aninhos da Eloá. Espero que você tenha gostado desta aula. Se você gostou dessa aula, clica aí no joinha para eu saber. E se você quiser saber mais sobre os biscoitos decorados, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu curso completo de biscoitos decorados para iniciantes. Bons estudos e até a próxima aula!